Boa tarde para todo mundo. Eu sou Maitê, eu sou técnica do programa Formação do Instituto Fazendo História. É um prazer estar com vocês aqui hoje na segunda oficina desse ciclo, como a Tati apresentou. Eu vou apresentar rapidamente as duas especialistas convidadas que vão iniciar a apresentação, né? E depois a gente abrir para um bate-papo. Então vamos lá, vou ler rapidamente o currículo delas. Então, tem a Camila Macedo Guastaferro, que é psicóloga, mestre em ciências pelo Programa de Educação e Saúde na Infância e Adolescência, pós-graduada em Educação, Saúde e Terapia Sexual, no Pérola Byton, especializando em análise bioenergética, diretora científica do Instituto Kaplan, coordenadora educativa do Instituto SAL e membro SBRASH. E a segunda especialista, que é a Carla Veríssimo, psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia social pela PUC São Paulo, trabalha com serviços de acolhimento desde 1998 como técnica, coordenadora e analista institucional. Ela coordenou trabalhos com a equipe de atendimento à população em situação de rua de São Paulo, ministrou oficinas de saúde mental e DST-AIDS no Presídio Feminino do Estado de São Paulo, pela ONG de Direitos Humanos Colibri. Também atuou como coordenadora de equipes do Grupo Chaveirim, com pessoas deficientes intelectuais adultas e suas famílias no projeto Construindo Relações, financiado pelo Condeca, com formação de jovens, tendo como eixo principal a inclusão e inserção no mercado de trabalho. Trabalha com atendimento clínico consultório particular desde 98 e desde 2002 atua com formação, capacitação e desenvolvimento de trabalhadores de saúde mental dos serviços de acolhimento e profissionais da área social. Ministra cursos de capacitação sobre família, abrigamento, PIA e criança e adolescente em situação de risco e vulnerabilidade. Então, Carla, Camila, obrigada pela presença. E vamos começar com a apresentação da Camila, né? E depois segue com a Carla. Muito obrigada pela participação de vocês hoje. Obrigada, Maitê. Obrigada, Tatiane. É um prazer, né, conversar com vocês hoje. A ideia desse encontro é fazer um percurso aí pelo desenvolvimento da sexualidade, das bases da sexualidade, para a gente entender um pouco a diferença do que a gente começa a desenvolver lá desde a primeira infância e as mudanças que vão acontecendo conforme o nosso desenvolvimento e como a sexualidade vai permeando de diferentes formas essas experiências no mundo. Eu trabalho com sexualidade desde 2003, né? Então, desenvolvendo metodologias lúdicas para o trabalho com adolescentes. Então, a ideia de fazer esse percurso é a gente conversar depois um pouco sobre como essas experiências vão acontecendo aí com vocês ou quais dúvidas vocês tiverem, tá? Mas vai ser bem um percurso inicial para a gente entender do que a gente está falando. Vou compartilhar minha tela aqui. Quando a gente está falando de desenvolvimento da sexualidade na infância e adolescência, acho que a primeira coisa importante para a gente destacar é o que a gente está falando quando falamos sexualidade, né? A gente está falando os conceitos que rodeiam a compreensão do que é sexualidade, eles vão mudando, eles são históricos, culturais também, mas hoje, quando a gente pensa em sexualidade, estamos falando de um aspecto central do ser humano. É uma energia que motiva para a vida, para o contato, para a relação, que está construída dentro de uma forma de comunicação com o outro, com o que eu sinto, como eu percebo, como o meu corpo reage, como eu sinto prazer. É um aspecto que não é fixo, né? Ele é dinâmico, ele participa de formas diferentes em cada fase da nossa vida, ele vai mudando conforme envelhecemos, então ele é um aspecto que ele está sempre dentro de um movimento também com a nossa relação com esse corpo. Então ele não é só biológico, como costumava ser visto, né? Ele não é um só marcador biológico que está relacionado com o exercício da sexualidade, que seriam as formas de contato e práticas sexuais. Ele é maior do que isso. Ele começa a se inscrever na nossa existência lá atrás, como a gente vai se constituindo como sujeito nas relações iniciais, nos vínculos que vamos estabelecendo, em que tipo de comunidades, culturas fazemos parte. Então, ele
é um objeto em construção, que envolve desde os nossos pensamentos, fantasias, desejos, as crenças que permeiam ali os lugares que estamos inscritos, como realizamos nossas atitudes, os valores éticos que também permeiam a nossa experiência, comportamentos, as práticas, nossos papéis sociais e especialmente os nossos relacionamentos. Então, a sexualidade, ela não é só algo que participa de forma individual, ela é principalmente social, desde a inscrição na família, na comunidade, amigos, escola, todas as instituições de qual o sujeito faz parte e todas as referências que ele recebe, ainda mais num mundo que ele é tão global, onde nós conseguimos conversar com diversas pessoas independente do lugar que elas ocupam no mundo. Então, todos esses aspectos, essas mudanças que envolvem a comunicação, a forma de relação, eles estão presentes na construção da nossa sexualidade. Por isso que ela vai ser singular. Cada um vai ter o seu aspecto, né, e o seu desenvolvimento. Não dá para a gente generalizar. O que dá para a gente falar é que existem alguns marcadores que nós vamos passar em algumas fases da nossa vida. Então, para começar a falar lá atrás, quando a gente fala de sexualidade, muitas vezes a gente pensa em relação sexual, exercício da sexualidade, masturbação, mas a sexualidade ela começa lá desde o nascimento, quando a gente começa a formação no nosso vínculo afetivo. Então, a primeira relação com o que a gente conhece de corporalidade. Então, se a gente for pensar na sexualidade, no aspecto físico, corporal, então existe uma imaturidade neurológica, onde você tem reflexos inatos, que buscam pelo prazer. Então, é muito uma relação de estímulo-resposta, aonde esse sujeito é dependente totalmente dos cuidadores, desses primeiros cuidadores. Então, esta relação com essa dependência total já vai sendo inscrita a partir das sensações corporais. Então, quando a gente está pensando ali na base para a sexualidade, nesse primeiro registro das sensações do que é gostoso, do que não é gostoso, de como eu sinto quente, como eu sinto frio, é toda a captura das sensações que esse mundo vai me promovendo a partir de um lugar de maturidade neurológica. Alguns teóricos falam de uma coisa que é a corregulação. A base da nossa experiência como seres humanos, nós somos seres relacionais, é como a gente entende, começa a entender todas essas sensações, toda essa construção do nosso repertório corporal com alguém que vai nos ajudar a entender o que é dentro, o que é fora, como que eu sinto isso, quando eu sinto fome, como eu sou recebido ou não sou recebido. Então, tudo isso envolve essa experiência de prazer que está muito restrita nesse espaço social, primeiro, de quem são esses cuidadores, quem participam desses cuidados. Então, a dependência total faz com que essa relação seja muito idealizada. Eu sei pouco do que eu preciso, ainda não sei me autorregular e preciso de ajuda de uma outra pessoa para que eu entenda como isso vai aquietar, como eu vou me sentir bem, como eu vou me sentir saciado, do que eu gosto, do que eu não gosto, se o contato corporal ele é respeitoso no sentido de respeito o meu movimento ou não. Então, todos os prazeres desse primeiro momento, eles estão mais centrados na sobrevivência. Então, a gente vai ter prazeres muito localizados na região oral, né? A sucção, a digestão, tudo como eu vou recebendo esse mundo e vou entendendo esse vínculo que vai se constituindo por quem são os cuidadores que habitam esse espaço, que manipulam e que cuidam do meu corpo e que vão ajudar com que eu comece a registrar e formar as minhas bases para a minha sexualidade, que é a nossa experiência também com o prazer, lá desde esses primeiros vínculos. Então, quando a gente pensa nessa fase de 0 a 1 anos, como que a gente está pensando os elementos para a sexualidade? Então, começa a relação afetiva, vai se estabelecendo, né? E todo mundo que faz parte desse cuidado, desse manejo, desse contato com esse corpo que está super capturando todos os tipos de toques, os tipos de cheiros, os tipos de gostos, como esse registro das sensações prazerosas,
vai incorporando a experiência desse sujeito no mundo. Então, a base para esse primeiro contato da sexualidade é toda a configuração corporal, de segurança desse corpo, a base para confiança em si e no outro. Quando a gente fala lá depois de consentimento, confiança, segurança do corpo sexual, a gente está falando aqui, foi necessário que se inscrevesse um respeito ao movimento, ao tempo, a percepção de como era a reação desse bebê, como que era prazer, como que ele lidava com a frustração, como ele se aquietava. Esse princípio da autorregulação é fundamental para que a primeira base, que é a confiança em si e no outro, seja estabelecido, que é um dos aspectos muito importantes para a nossa construção da sexualidade. E logo depois, né, quando a gente está pensando no crescimento, nas fases de desenvolvimento, a gente também está pensando que de uma posição de dependência total, ele vai assumir uma posição de dependência relativa, né? Então, da ausência daquele resposta de reação inata, vai entrar o controle motor, a criança vai começar a querer descobrir os limites corporais, ela vai começar a perceber que ela pode controlar e liberar as secreções, que ela pode dizer não, ela vai começar a apontar e falar, né, o que ela deseja. Então, já começa uma relação com esse universo a qual ela habita, que entram aspectos sociais, né? Expande o locus, expande o espaço que ela habita e ela vai começar a descobrir esse mundo a partir ainda de uma sensorialidade, né? Então, o prazer ele vai se deslocar, ele vai aumentar, vai ampliar, e tudo isso, quando a gente fala de regiões de prazer, tem a ver com mielinização dessas regiões. Então, vai acontecendo toda uma transferência, esses lugares vão ficando maduros neurologicamente, vão passando outras informações para esse sujeito que vai sentindo uma sensação de bem-estar, uma sensação gostosinha, aonde ele vai conhecendo o que é ele, o que é o outro, ele vai imitando, e essa imitação tem a ver muito com a modulação de quem são essas pessoas que habitam o meu universo, o que é reconhecido, o que é negado, se ele é negligenciado ou não, como que ele vai incorporando, né, todas as relações que vão fazendo parte. E a criança tem, nesse momento, uma angústia relacionada à separação. Então, depende muito também como que ele está inscrito ou como ele está transitando nesse espaço de descoberta que é necessário para ele começar a desenvolver o primeiro contato com essa autonomia desse corpo, com esse corpo que já tem um dentro e fora, que já tem um eu e o outro, mas dentro também de um medo muito grande dessa separação com as figuras que são figuras ali constantes, né? Quando existem as figuras de constância. Então, ele começa a entender um pouco das regras sociais, né? Muito relacionado com não, sim. Aqui a gente tem uma criança bebendo água do chão e tem alguém lá na frente andando, né? Então, como que ele vai entendendo o que dá prazer, o que não dá prazer, o que é reforçado, o que é punido, o que é dito não, como são esses modelos, o que que ele reproduz, já que ele imita, né? Ele já vai incorporando toda essa relação com todas as regras sociais que vão permeando esse estar no mundo. Quando a gente fala da sexualidade, a gente está falando então de autonomia, dessa primeira fase de autonomia, versus as dúvidas, né? Então, tem muito desconhecimento, apesar de ter uma apropriação do tu e eu, ainda tem muito desconhecimento como esse corpo vai funcionar, né? Muito baseado na experimentação. Começa a compartilhar dos valores morais e sociais dos grupos que ele atua, que ele habita, começa a ter contato com secreções e como as pessoas recebem essas secreções, esse autocuidado, se elas rejeitam, se elas têm nojo, se elas falam com naturalidade, se vão transmitindo uma segurança de como o corpo funciona, como é ter prazer com lidar com diferentes formas de texturas e secreções. Então, vai habitando um pouco esse corpo, também com as regras sociais e morais daquele grupo que pertencem, relacionado ao prazer,
né? O que é permitido, o que é proibido, através dessas ligações afetivas que vão ampliando o locus e vão participando mais pessoas, apesar daquela angústia de separação. Quando a gente pensa mais para frente, né? A gente está falando aí de 3 a 6 anos, a gente está falando de manifestações sexuais. A gente está falando do quê? De uma criança que já domina a locomoção e a fala, então ela já tem essa capacidade de observar, de fazer contato, de expressar ideias, já é mais curiosa, já pergunta, já fala, já tem trocas com outras pessoas, com outros grupos que habitam, então já está na escola muitas vezes, ou participa de alguns grupos onde pode acontecer até trocas sexuais relacionadas a descobertas dessas sensações de prazer desse corpo. Então, já que observa, faz contato, pode ter essas trocas, tem uma participação ativa. São crianças que estão ali sempre disponíveis, elas querem muito participar, descobrir, serem reconhecidas na capacidade de realização, né? Começa a conhecer os papéis sociais, como a sociedade, como os pais, como os cuidadores, como a comunidade que habita, as instituições que faz parte, lidam com os lugares de homens, mulheres, como que são as interdições, né? Então começa a entender e fazer essa relação, né, de como que é, como eu sou diferente do outro, então tem essa curiosidade baseada na exploração do corpo do outro, mas já não está tão centralizado no seu, já consegue sentir uma consistência, mas também tem uma reprodução aí dos papéis, a imitação que tem lá no meio, lá no começo, que é uma imitação mais baseada numa sobrevivência, aqui já tem uma simulação de papéis, um começo de simulação de papéis, muito baseada na sensação de tranquilidade de que eu existo diferente do outro e que o outro pode ter coisas diferentes, lugares diferentes, sensações diferentes. Então, esses aspectos começam a permear as experiências aí que vão deixar alguns elementos para a sexualidade. Então, são crianças que têm mais iniciativa, mas lembra que elas estão ali mais imersas numa questão da moralidade, elas já começam a reconhecer, né, que tipo de comportamentos são aprovados, que tipo de comportamentos são reprovados, que tipo de toque é permitido naquela família, que tipo de toque não é permitido, né, um toque carinhoso, um toque que não pode, quem manipula esse corpo. Então, tudo isso tem a ver também com, muitas vezes, sistemas que são desiguais, que trazem alguns aspectos do autoconhecimento e da autopermissão de forma restritiva, repressora, que começam a inscrever ali as características de culpa relacionada à expressão da sexualidade, a própria descoberta das sensações. Então, eu já sei que eu posso produzir essa sensação, né? Então, a gente tem manipulações já nessa idade, a gente não fala de masturbação, a gente fala de masturbação só lá na adolescência, porque a masturbação tem uma intenção erótica, né? Tem um devaneio, tem uma fantasia, tem uma projeção, e aqui existe a manipulação. Então, ela consegue entender que se ela se permitir ter prazer e tocar aquela região, vai ter uma sensação gostosa, mas é muito dela com ela mesma, né? Ainda não tem o elemento da fantasia, o elemento do desejo, tem muito a ver com essa capacidade de produzir prazer, e a autopermissão é fundamental para, depois dos encontros amorosos, as pessoas conseguirem se apropriar de como aquele corpo consegue descarregar esse prazer, sentir, permitir que dê fluxo, né? As interdições e as repressões muitas vezes fazem com que as crianças não consigam lidar, né? Fiquem com uma excitação, com uma carga de excitação ali dentro desse corpo, porque não chega a ter a sensação de prazer, só fica ali na excitação, porque foram reprimidas, foram de alguma forma advertidas que não poderiam, que aquilo era feio, sujo. Então, toda aquela moralidade que impede esse conhecimento de como é o fluxo do prazer no corpo, e que tem a ver muito com o que ela se permite sentir dentro de uma situação, claro, de segurança e dentro de uma linha do desenvolvimento, que é mais uma produção, uma sensação corporal de bem-estar, né? Que é
socialmente vista com normas e regras de acordo com uma moralidade e uma ética, mas que a sensação que tudo isso está inscrito dentro de um bem-estar corporal, que não tem nada de errado. E aí, já que a gente está falando que aqui entre 3 e 6 anos eles já começam a ter um discernimento muito grande, né, do que são os papéis de gênero na sociedade. Quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de costumes, de ideias, de atitudes, crenças e regras que são criadas de tempos em tempos, né, que muitas vezes determinam lugares sociais, papéis, expectativas. E quando a gente está falando na infância, o quanto isso chega de uma forma mais crua para essas crianças, no sentido de quais são essas incoerências, eles questionam a gente às vezes de uma forma muito mais espontânea, porque tem uma habilidade de pensar, criar, jogar, de brincar com essa realidade, de simular os papéis, que é super importante que todos possam vivenciar com segurança. E aí a gente entra com uma sociedade com muitas normas, com muitas restrições, que tem o medo de uma erotização que não propriamente tem a ver com essa criança, mas tem a ver com uma adultização, com um erotismo que só vai entrar lá depois da adolescência. Então, acho que é legal a gente pensar nisso, né? Que não existem brincadeiras ou brinquedos que são exclusivos, que interferem nesse desenvolvimento, que estimulam ou incitam. Quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de apropriação, de autodomínio, de autodeterminação e de percepção desse corpo vivo, e que a gente precisa trabalhar, porque são os lugares que a gente não permite que essa pessoa possa viver a expressão daquela singularidade. E para esclarecer um pouco sobre gênero, que é uma palavra que tem aí circulado bastante socialmente, gênero é um campo de estudos, né, que vai falar um pouco de como nós, historicamente, vemos os modos como as pessoas agem e interagem, né? Quais são as expectativas que se criam a partir dos papéis sociais, como se percebe a relação entre si e o outro. E aí, quando a gente está falando de sexualidade, e a gente fala de gênero, a gente está falando dos papéis sociais, que são essas expectativas, que tem a ver um pouco com os espaços que são permitidos para os homens e mulheres, e também a construção, que pode ser binária ou não binária na sociedade, em aspectos relacionados ao que é feminilidade, o que é masculinidade. Tem como é a expressão, como eu me manifesto, como eu apresento essa minha identidade de gênero que eu sinto, a convicção de quem eu sou, através de símbolos que são universais, então maneirismos, aparência, como eu expresso aquilo que eu tenho convicção de ser. As identificações a respeito de como isso vai se manifestando na sociedade já começam a acontecer lá de 3 a 6 anos. Então, as crianças começam a visualizar e ver que existem diferenças de tratamento, de expectativas. A identidade de gênero, a percepção dessa identidade, ela vai acontecer aí nessa sequência, né? A primeira vez que as crianças notam ou percebem essa identificação é de 6 a 10 anos, que elas já começam a entender essa convicção, mas elas verbalizam só depois dos 11 anos, até os 13 anos, por conta de toda essa relação de expectativa que se tem da construção de gênero na sociedade. Sociedades que são mais restritas, que são mais agressivas, que são mais violentas, onde as regras sociais do poder de transição ali na sociedade são mais estritas e definem algumas impossibilidades. Então, a gente vai pensando isso dentro de uma expectativa que começa ali de 3 a 6 anos, ela reconhecendo no mundo, para que ela depois, nessa segunda fase, né, 10, 11, 12 anos, que ela comece a dizer e nomear como ela se sente, como ela se entende. Então, o gênero é autoatribuído, não tem a ver com o que eu acho sobre o outro,
tem a ver como ele se percebe. E tem essas 3 camadas, que é como ele se percebe, como ele expressa socialmente de acordo com as normas de gênero naquela sociedade e quais são os papéis que ele ocupa. Na próxima fase, a gente está falando de uma criança que já tem maior contato com grupos, que a autoridade dos pais é diminuída, então a dependência ela vai ficando bem mais relativa e que ela já começa a efetuar operações mentais. Então, ela começa a perceber esse universo, ela aprende, ela guarda informações, ela tem acesso a outras informações fora desse grupo mais próximo, mais restrito, ela circula um pouco mais, né? Tem contato com outros sistemas de valores, tipos de valores, outras famílias, outros lugares, outras instituições. Então, essa aptidão intelectual, essa capacidade de perceber o mundo, porque o domínio do corpo já não é algo que gasta tanta atenção, porque ela já tem mais esse trânsito, ela já conhece os movimentos, já tem um domínio maior do próprio corpo, faz com que ela possa circular e ficar mais ligada e com mais prazer nesse conhecimento do mundo, né? Por isso que nesse momento ela treina bastante esses papéis sociais que ela ocupa. Então, são as formações de grupo, eles estão sempre se tocando nessa faixa etária, as brincadeiras são muito intensas, né? Esses desafios, por isso que quando a gente fala dos desafios de dança, de tudo isso, por que pegam as crianças nessa faixa etária? Porque elas já têm uma característica de querer questionar esse vigor, querer transcender, né? E essa energia é muito positiva, porque como elemento para a construção da sexualidade, é muito importante que ela escreva uma valorização de si, do que ela consegue fazer, como é meu papel nesse grupo, né, aonde eu faço parte, como são essas informações que eu vou buscando, né, como eu entro nesse código de regras sociais, como eles fazem parte agora, né, do meu dia a dia. E aí, para mostrar para vocês um videozinho, que aqui é o Chase, que eles vão conversar um pouco sobre um vídeo de uma série que chama The Birds and the Bees, né? Que são vídeos de pais contando alguma coisa sobre sexualidade para algumas crianças. E eu escolhi esse daqui para a gente entender mais ou menos, né? Uma criança nessa faixa etária, como às vezes a gente imagina que a criança e o que ela sabe, né? O que ela foi buscar e quais são esses outros elementos que estão compondo aí a experiência dela com o mundo. So, do you know where babies come from? Estamos 2 agora, a legenda eu. Agora Beleza. Duh. From where? Bellies, duh. Whose bellies? My mom's. And how did the baby get in there? I'm not sure. Sperm, egg, collide, blah, blah. What do you mean sperm egg collide? Where did you learn that from? Nick, duh. Who's Nick? My brother. What did he tell you? Bad stuff. Like what? You do not want to know. So who provides the egg and who provides the what did you say? The sperm. The mom provides the egg and the dad provides the sperm. And how does the dad provide the sperm? What do you mean? Does he go to the store and buy it? No, it's already in him. What do you mean it's in him? It's in him. Where? Where? In his body. Where? In his body. You mean like in his ear? No. In his nose? Nope. Where then? I'm actually not sure. Oh, okay. And then how does daddy give the sperm to mommy? They have sex. What? I told you Nick told me a lot of stuff. What is sex? Oh. What? Nick didn't give details. I'm glad he didn't give you any details. Okay, so there's nothing about sex that you want to know from me or babies. Nothing. No. Nothing at all. No. So you have no idea how
how people have sex? I do not want to know. Então, muitas vezes, né, quando a gente está falando aí de cultura, de toda esse compartilhar, essa circularização de saberes, é importante saber que eles vão entrar em contato com como esses corpos funcionam, com toda essa curiosidade, como eles vão absorvendo partes das informações até o lugar de conforto. Então, nesse caso aqui, é importante entender que tem uma circulação entre os irmãos, entre os amigos, entre os colegas, e essa curiosidade toda que eles vão incorporando a partir do conhecimento que vai sendo passado de como as coisas vão acontecendo nessa sociedade, né? Então, quanto é importante acompanhar e poder estar próximo de acordo com a necessidade de informação que aquela criança ela traz para você, pensando não em levar a ideia do adulto, né? Porque muitas vezes a ideia do adulto é trazer aquela informação toda decupada, toda trabalhada, e sempre compartilhando com ele o que ele gostaria de saber, o que ele já sabe, até onde ele vai, né? Você vê que tem toda a questão da qualificação, então se é positivo ou negativo, então que coisas você sabe são coisas ruins, então são segredos, coisas que não podem ser ditas, e quanto isso vai prejudicando a compreensão da sexualidade, muitas vezes quando tem a ver também com o que eu posso revelar que aconteceu comigo. Então, como a sexualidade cheia de tabus impede que a gente vá construindo com as crianças esse conhecimento, essa apropriação de si, e vá ajudando que ela tenha segurança de poder sentir esse corpo, o prazer desse corpo, de acordo com a faixa etária, de tudo que vai ele vivendo, para que ele consiga ter uma autonomia, porque depois a gente vai falar de consentimento, e a gente vai falar de violência, a gente vai falar de vários outros temas que, se a gente não desenvolver essas bases, não vai funcionar. Vai ser com mais dor, vai ser muitas vezes com perda de direitos e garantias, né? Então é importante que a gente vá entendendo como se aproximar dessas múltiplas realidades, né? Que são diversas formas de informação. E eu trouxe um pouco para a gente pensar, né? Antes de começar a falar de adolescência, que muito a gente fala de erotização precoce quando estamos falando ali de uma confusão grande que se faz, que educação em sexualidade vai erotizar ou vai promover uma estimulação inadequada, antecipar algum tipo de conteúdo, e muito pelo contrário. A educação em sexualidade baseada nesses conceitos, o que são as bases da sexualidade, vai ajudar que a criança possa identificar se aquilo que ela está vivendo pode ser uma violência, né? E poder buscar formas de apoio e poder ter lugares onde ela confie de ter esse tipo de acolhimento. O que é erotização precoce? Quando existe, sim, uma estimulação inadequada antes da fase que essa criança ou adolescente estaria. E ela está muito mais relacionada à questão do poder, né, desse adulto sobre essa criança, ou de alguém muito mais velho que está numa outra fase sobre esse sujeito, né, e tem a ver com transformar, monetizar, explorar de alguma forma esse cuidado. É uma confusão grande de línguas que envolve uma compreensão, né, de uma parte onde que existe esse poder sobre o corpo do outro, essa apropriação, esse desrespeito, e existe uma afetividade, uma amorosidade, uma proximidade, um vínculo afetivo, muitas vezes. A maior parte, né, da erotização precoce, das violências, acontecem ali dentro da família, em lugares de confiança e segurança, porque tem a ver com esse poder sobre o corpo da criança e do adolescente. Para a gente falar numa segunda fase, então a gente está falando muito das bases da sexualidade, como isso é tranquilo, como essa relação com o corpo se estabelece, com os prazeres, com o desenvolvimento, com a minha apropriação do vigor, de tudo que eu consigo realizar, da minha relação com o mundo, como esse mundo me recebe, como eu sou visto, como eu lido com essa excitação que o meu corpo traz, né? Essa excitação que ela é muito corporal, ela não tem muito objeto, destino ainda, e que vai mudar quando eu entrar na puberdade, né? Então eu vou passar para vocês esse videozinho, mas eu já vou fazer de fora, porque é mais fácil. There they are. We can see two beautiful specimens, Homo sapiens young people. You see, they're a little confused. It's not really surprising, of course.
So it could happen at any moment now. The girl goes first. That's how it should be. She doesn't know what's happening to her. That's what it's like at puberty. A gland in her brain, the pituitary gland, produces hormones that make her grow. There's nothing she can do about that. Then she shoots up first the hands and the feet. Take a look. She needs new shoes. From now on, things start moving fast. Her breasts are now starting to grow. 10 years of age. Just imagine. The girl is now ahead of the boy, isn't she? Look at that boy. He doesn't have a clue what's going on. Oh, there he goes. While the girl's already starting to get pubic hair, the boy is only now embarking on puberty. The girl races ahead, pubic hair and breasts sprouting, and she shoots up in height. She's growing so fast that she can't keep up herself. She no longer has her body under control. Ouch! That must hurt. It's time the boy got himself some new shoes. He sees all kinds of things happening in his underpants. His testicles start to grow. At least that's what happens first. After the testicles, the penis also gets larger. Sometimes she also has an erection, just like that. It just happens. If we're lucky, we can catch a glimpse of that. The girl is now in the middle of her growth spurt. After her arms and legs, her torso starts to grow. And now it's the turn of her hips and thighs. They all get broad. The bones grow, and there's an increase in fatty tissue. The boy now starts to get some pubic hair at last. And some hair starts growing under his armpits too. And now he starts losing control. It's all going too quickly for him. Left, right, left after all. And something funny starts happening to his neck. He develops an Adam's apple. That's also responsible for lowering his voice. Well, the girl gets spots. Yes, her skin starts to get more oily in puberty. Ovulation can overcome her at any moment. I think she's really fertile now. The girl has her first menstruation. That can be quite a shock the first time. Yes, indeed, it certainly is a shock to her. She's having a period. That's the way we often say it. Now she's really a woman, and she'll have a period every month from now on. But the boy is also wound up. If things go according to plan, then we'll get to see real time his first ejaculation. Yes, what a beauty. And it certainly won't be the last. Then the boy's torso. It's really launching him a long way. And now he's developing spots too. Fortunately, his shoulders are getting broad. He'll need them, and that makes up for the spots. The girl has now passed the peak of her growth. From now on, she'll grow much more slowly. What's the boy doing? Scratching? Is that scratching? Pelvial stubble on his chin. First, fluffy hairs. Very soft. Yes, like everything else to do with puberty, it doesn't hit everyone at the same moment. Some people, developments can last much longer, or go much more quickly, or look very different. There's nothing wrong with that. Well, now the boy is ready to maybe a few chest hairs. Very slow. Things will carry on like that for a while. The girl is now really a woman, and quite some woman. Just look, 16 years old, and what a beautiful specimen. The boy can see that too. Now, he's exhausted. It's a difficult journey to puberty, but keep your eyes open. Eu não sei vocês, eu fico sem fôlego toda vez que eu vejo esse vídeo, porque é muito rápido. E é um pouco como o cérebro deles também vão absorvendo todas essas mudanças que vão acontecendo. Então, aquele corpo que foi crescendo numa escala, que vai ganhando domínio e vigor sobre o corpo, de repente começam a acontecer mudanças que ele vai passar por uma nova configuração corporal, uma configuração cerebral diferente desse espaço que ele ocupa, né, e que muitas vezes tem a ver também com as nossas experiências com esse corpo, do que eu me aproprio, se eu me identifico, se tem uma percepção, uma proximidade, ou se começa a ter um estranhamento de como esse corpo é recebido, porque eu começo a perceber outras coisas acontecendo, né? Então eu gosto desse vídeo porque mostra que essas mudanças vão acontecendo de forma muito rápida e que essa elaboração dessas mudanças também causa bastante sofrimento. Então, só para destacar um pouco disso, essas são as mudanças que acontecem na puberdade do corpo de dentro para fora, né? Mas junto com tudo isso, o principal é que essa capacidade de pensar está mudando completamente, que é quando entra abstração, análise crítica, e que é muito diferente do começo, né, da puberdade. Então a gente está falando da adolescência, a puberdade acontece dentro da adolescência, mas a adolescência é maior que a puberdade. A puberdade são as mudanças desse corpo que vai atingir uma capacidade reprodutiva e sexual. Então aquele prazer que tinha a ver com essa sensação de bem-estar com o corpo agora tem uma função sexual associada, né, que é esse poder engravidar, né, essas mudanças dos genitais internos e uma mudança no processo de desejo e excitação que vai dirigir um pouco a atenção para o fora, para o outro. Por isso que o devaneio, a fantasia e a masturbação entram nesse sentido, porque já inclui uma expectativa sobre o outro, um pensamento que tem a ver com organizar essas experiências, poder criar, poder pensar. Por isso que os jogos de imaginação,
eles são mais presentes. Então, hoje a gente tem os games, os jogos de RPG, todos os jogos que envolvem essa imaginação, e muitas das mídias, dos vídeos têm trazido isso, porque ele vai começar a catalogar todas aquelas informações de diversidade de valores, vai começar a perceber a excitação, vai começar a perceber a mudança nas relações, a relação que antes ele vivia de uma forma, vão entrar novos sentimentos, novas sensações. A valorização sexual também muda a participação dos grupos, como que é pertencer, como que é ser isolado, né? Então, como que a vida escolar, ela faz parte desse lugar de autoafirmação que tem a ver com o pensamento que muda, questiona, afirma, contesta, e que muitas vezes é visto como uma característica negativa, quando na verdade ele é uma característica muito produtiva de criatividade e desenvolvimento, mas ainda com muito pouco caminho percorrido, né? Então, por isso que eles são mais onipotentes, acreditam que vai dar certo, às vezes não têm consciência, né, dos impactos daquela ação. Então, o quanto a gente precisa também ajudá-los a incorporar essas características. E aí, esse senso pessoal de corpo que eu falei que deu uma mudada, ele começa também a questionar esse lugar binário ou não binário, se existe só masculino e feminino, se existe um espectro, uma fluidez, se eu começo com um estranhamento, aceitação do meu corpo, ou se isso me gera ansiedade, isolamento, porque eu sinto que eu não correspondo às expectativas sociais, né? Então, como na adolescência existe toda uma ressignificação do corpo a partir dessa autoatribuição identitária, que também perpassa quem me atrai, como é o meu desejo, e o quanto é importante poder existir dentro de um grupo reconhecido e validado. Então, quando a gente fala um pouquinho dessa adolescência, desse potencial criativo, dessa mudança, até de como essas emoções elas existiam antes e como vão entrar nestas relações, nesse novo universo que ele vai habitar, que vai ter esse tripé desse mundo intelectual, afetivo e social, dentro de toda a diversidade da humanidade. Então, ao invés de sexualidade, lá do começo, a gente está falando de sexualidades, né? Que aqui na adolescência a gente já tem uma multiplicidade de prazeres, então tem uma combinação que não é só de um corpo que está ali maduro, que está crescendo, que está ganhando função, mas a gente está falando de interesse sexual, de orientação afetivo-sexual, experiências e comportamentos nesse exercício da sexualidade, relacionamentos, expressão de gênero, pertencimento dessa aldeia global, desse mundo, dessas comunidades, transformações nessas liberdades individuais, simultaneidade de vivência. Então, ao mesmo tempo que ele está experimentando uma autonomia, um relacionamento, ele também pode estar experimentando privações de liberdades, repressões. Então, como que é esse estar no mundo enquanto tudo isso está acontecendo? E essa poder proporcionar um espaço para que ele possa falar desse corpo como ele sente, como ele percebe, o que ele verbaliza, incorporando todos os conceitos de diversidade e singularidade que são super importantes, que eles possam ter acesso e garantia. Aqui eu vou deixar depois para vocês uma sugestão de temas que dá para a gente ir trabalhando mais focalmente, né, de acordo com as faixas etárias, e aí tem dinâmica, jogos e outras estratégias. E aí eu acho que é legal, eu só queria deixar aí para vocês um pouco dessa trajetória do desenvolvimento inicial da sexualidade, que é muita coisa, e eu tentei dar uma enxugada para a gente falar em 40 minutos e não consegui, mas tudo bem, perdoada. Carla, vamos lá? Muito bom. Vamos lá. Foi muito bom ouvir a Camila, né? Muito boas assim as parcerias, né? E fiquei pensando o quanto a parte aqui que eu pretendo conversar aqui com vocês, né? Tem todo esse pano de fundo que a Camila traz, né? Quantas coisas, né? Como
como o abrigo ele trabalha, né, do 0 aos 18 anos, né, os cycles, os abrigos, e como é importante a gente ter um olhar para todo esse desenvolvimento, né. Então eu vou tentar falar um pouquinho dessa outra camada, né, que é da nossa atuação dentro do abrigo, né. Falo que nós somos colegas, porque todos nós somos educadores, né, e a gente sabe que não é uma tarefa fácil, né, a nossa atuação dentro das casas-abrigo, dentro dos SAICAS, né, mas a nossa responsabilidade, né, enquanto o abrigo ele tem um caráter protetivo. O vídeo é para a gente pensar junto aí as questões relacionadas à sexualidade, a questão de gênero. Fundo. Que lugar a gestão da infância pobre ocupou no projeto de nação que emergia no contexto urbano brasileiro no início do século XX? As promessas civilizatórias de progresso, liberdade e desenvolvimento econômico correspondiam às ações e intervenções públicas? Essas são as principais perguntas que esse projeto procurou responder. Descobrimos que o período que vai da Primeira República até pelo menos o final da década de 1960 foi marcado por uma verdadeira centralidade das práticas de controle, repressão e institucionalização impostas às crianças consideradas abandonadas ou infratoras. Essas crianças eram reunidas indistintamente sob a infâmia da concepção de menoridade. As práticas de controle, repressão e institucionalização foram importantes na manutenção e reprodução do sistema de desigualdades, privilégios e violência, baseado nos marcadores de gênero, raça e classe, prolongamento interminável do modelo escravista no país. Neste diagrama, a apropriação do corpo das meninas racializadas para o trabalho doméstico e de reprodução social nas casas de famílias abastadas, fenômeno até hoje presente na cultura brasileira, ocupou papel estratégico para a compreensão das desigualdades e violências com as quais nos deparamos ainda hoje. O que a pesquisa revela é que essas práticas de verdadeira sujeição impostas às meninas aconteciam com a chancela e por meio da gestão do próprio Estado, através das instâncias e instituições que deveriam protegê-las. A pesquisa foi realizada junto aos prontuários do Serviço Social de Menores de São Paulo, instituição responsável pela gestão das crianças e jovens pobres na condição de abandonadas ou infratoras na primeira metade do século XX. O acervo do Serviço Social de Menores, que existiu até 1967, é formado por cerca de 82 mil prontuários, depositados no Arquivo do Estado de São Paulo. Neste projeto, pesquisamos 313 prontuários escolhidos aleatoriamente, entre as décadas de 1930 e 1950. Desses, 157 eram de meninas e 156 de meninos. A principal função dos prontuários era registrar o percurso institucional de quem entrava no sistema. Essas crianças e jovens pobres e racializadas eram internadas pelos juízes de menores da capital ou pelos juízes comuns do interior, em instituições públicas ou privadas. Os motivos para as internações eram alegado abandono ou acusação por infrações diversas. O Serviço Social de Menores do Estado de São Paulo gerenciava a rede de instituições voltadas para o recolhimento dessas crianças. Embora o Estado dispusesse de unidades públicas para internação, recorrentemente o Serviço Social de Menores acionava uma rede de instituições privadas, majoritariamente pertencentes à Igreja Católica, por meio da Liga das Senhoras Católicas. Essas instituições recebiam principalmente crianças e jovens consideradas em estado de abandono. O horizonte proporcionado às meninas sob a tutela do Estado era sempre o mesmo: o trabalho de doméstica sob o regime de soldada ou, se elas não se adaptassem a ele, em último caso, os hospitais psiquiátricos. Diferentemente dos meninos, ao receberem uma instrução escolar de poucos anos, as meninas eram transferidas para os institutos de aprendizado doméstico e, normalmente, a partir dos 10 anos de idade, passavam a ser enviadas para trabalhar em casas de famílias idôneas. A inserção deles no mundo do trabalho era bastante diversificada em comparação às meninas. Eles podiam trabalhar, por exemplo, em serviços burocráticos, indústrias, casas comerciais e oficinas mecânicas. Quanto aos meninos, embora também recebessem instrução escolar de poucos anos, eram inscritos em cursos preparatórios de sapateiro, pedreiro, mecânico, entre outros.
ou então eram realocados para escolas agrícolas e indústrias da região onde se encontravam os institutos disciplinares. Efetivamente, as soldadas representavam uma reinvenção das práticas escravistas na sociedade brasileira da época, agora formalmente sob o respaldo do trabalho livre. As adolescentes negras e pobres abandonadas ou infratoras eram utilizadas como mão de obra barata e descartável em casas de classe média e alta no estado de São Paulo. Eram comuns os relatos de maus tratos impostos a elas nessas residências, como agressões físicas, sexuais e morais, privação de liberdade, negligência com a alimentação e o vestuário. Além disso, ocorria a prática da devolução delas ao serviço social de menores, sob alegações como não adaptação ao trabalho, desobediência e preguiça. Apesar da sujeição contínua imposta às meninas, elas também procuraram resistir por meio de pequenas insubordinações cotidianas, de expedientes de mobilização coletiva e até de ações pretensamente violentas. Essas ações poderiam se manifestar em fugas sistemáticas das nada honrosas casas de família para onde eram compulsoriamente enviadas para trabalhar sem descanso, nas pequenas e simples expressões de desejo e sexualidade sistematicamente negadas a elas, e nas tentativas, talvez as mais arcaicas, de mobilização coletiva por meio da incitação a motins e revoltas nos espaços de internamento. Esta pesquisa buscou lançar alguma luz sobre uma página pouco conhecida da história da infância pobre e racializada no país, revelando como o Estado, com suas instituições e práticas de controle, foi parte fundamental na reprodução das desigualdades sociais, raciais e de gênero que marcam nossa sociedade. É isso. Então, gente, vamos começar, né? Por que passar esse vídeo, né? O que esse vídeo tem a ver com a questão da sexualidade, né? Esse vídeo vai trazendo muito o que a Camila falou, né? Tipo, qual é o espaço social, né, que a gente está inserido? Né? Qual a nossa cultura, qual o nosso tempo histórico, o que a gente está herdando, né? O que as casas de acolhimento, o que elas trazem aí de história e o que a gente, sem querer, muitas vezes acaba reproduzindo aí na nossa prática institucional, né? Então eu queria falar um pouquinho, vou pegar aqui o meu PowerPoint, falar um pouquinho das questões que eu vou percebendo, primeiro assim, né, da gente falar sobre o papel do educador, né? A gente sabe, né, a gente tem conhecimento, né, do papel do educador, né, mas o papel do educador, ele não vai se limitar à nossa ação, né, tipo, só dentro do abrigo, a gente tem que ter essa dimensão, né, da importância do papel do educador como influenciador na vida dessas pessoas, das famílias em situação de vulnerabilidade, né? O quanto a gente tem uma prática que considera, né, essas crianças, esses adolescentes dentro do desenvolvimento deles, né? O quanto a gente considera as famílias que eles fazem parte, né? A gente tem que ter consciência que a gente está imerso numa cultura, né? E que a gente faz parte da história e que a gente também constrói essa história, né? Tanto a história social, né, desses meninos, dessas meninas, dessas crianças, desses adolescentes, quanto a história individual, né? Pode passar para o outro. Então, acho que o grande desafio, né, quando a gente está dentro de uma instituição, né, a gente muitas vezes vai entrando na prática do dia a dia e em nenhum momento a gente para
para conversar, ou mesmo quando a gente começa nesse serviço, né, e a gente pensa assim, bom, qual é o projeto político-pedagógico, né, dessa casa de acolhimento? Quais são os princípios, quais são as normas, quais são as diretrizes, né? Como que eu vou trabalhar as questões nas práticas educacionais, né? Como que eu vou trabalhar a questão da identidade? Como que eu vou trabalhar a questão da individualidade de cada criança e adolescente? Como que eu vou trabalhar a diversidade cultural, religiosa, né? E quais são os princípios norteadores aqui, né, desse trabalho, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho e a gente não tem dimensão, né, de quais são os valores daquela instituição. Então, eu estou dentro de uma instituição, às vezes, extremamente religiosa, onde a questão da sexualidade, ela não pode ser abordada de forma alguma, ou se ela é abordada, os gestores, né, têm uma orientação de não falar a respeito, de não poder conversar sobre isso, de reprimir, né? Qual é o meu papel lá dentro, né? Qual a minha responsabilidade enquanto educador? Né? Como que eu olho para cada criança e adolescente, né? E como que eu vou norteando o meu trabalho dentro, considerando todas as questões que envolvem, né, um abrigamento. O abrigamento, ele tem, né, o caráter provisório, mas a gente sabe que muitas vezes, né, as crianças e os adolescentes, eles permanecem numa instituição por anos, né, e a gente às vezes pega um bebê e esse bebê, ele vai crescendo, né, e até se tornar aí uma criança, um adolescente. Fora, né, o plano político-pedagógico, que seria, né, como essa casa funciona, quais os princípios norteadores, a gente tem um plano individual de atendimento, né, ou seja, cada criança, cada adolescente teria que ter um plano individual, né, onde a gente vai pensar qual é o nosso projeto, né, de trabalho com aquela criança e com aquele adolescente. Em geral, né, quando a criança e o adolescente eles entram na instituição, é feito um projeto, um mini projeto, né, para a gente informar o judiciário, mas depois, né, o que seria uma prática, né, que teria que ser normatizada, que seria instalada em todos os abrigos, é da gente sentar e conversar, né, toda a equipe sobre cada uma das crianças, dos adolescentes que estão entrando naquela casa. E o educador participando dessa conversa, participando dessa construção, né? Por que tudo isso é importante? Por que o educador tem que participar disso? Por que não é só o técnico, não é só a coordenação? Porque o educador é aquele que vai estar, né, no plantão dele um tempo muito extenso com aquela criança, com aquele adolescente, ele que vai cuidar, ele que vai orientar, ele que vai escutar as angústias, ele que vai lidar com os conflitos mais imediatamente, né? Então, né, a proposta, inclusive, é quando a gente trabalha, né, esses planos individuais, o PIA, né, de cada criança e de cada adolescente, que a família participe, né, a família acolhedora, ou a família de origem, se ela não tiver nenhum tipo de restrição, né, as outras instituições, né, que vão desenvolver um trabalho conjunto com a casa, a comunidade. Por quê, né? Para a gente entender qual é a realidade. Pode pôr o próximo aí. Qual é a realidade, né, dessa criança e desse adolescente, né? De que família ele veio, né? Qual é a história de vida, né? Quem é a família? Como ela está formada? Porque os filhos foram abrigados, né? Por que essas questões têm a ver com a sexualidade, né, gente? Eu acho que, assim, dando supervisão aí em abrigos e no tempo que a gente já trabalha, quantas questões
que a gente se depara, né, onde, sei lá, às vezes a família tem uma ideia, né, sobre sexualidade, tem uma orientação religiosa muito fechada. Às vezes a família, a mãe, né, numa situação de trabalho, trabalha com prostituição, né? Como que a gente vai trabalhar essas questões, né? Eu acho que a Camila trouxe uma coisa muito importante, né? Que em termos, né, que a gente não tem como generalizar, né? Que a gente vai tendo o desenvolvimento de cada criança e cada adolescente, né? E aquilo que vai, como que isso vai se operando em cada criança, né? E isso também faz parte disso, né? Quais estímulos que essa criança recebeu, né? Quando ela foi abrigada, em que condição? Tem muitos abrigos que tem muito receio, né, de trazer história de vida, né, da criança e do adolescente para os educadores, para toda a equipe. Por que, né, que isso acontece? Porque muitas vezes existe uma falta de cuidado com essa história, né? Muitas vezes, numa situação de conflito, numa situação de um embate, né? A história dessa criança e desse adolescente é usada de forma errada para machucar essa criança e esse adolescente, né? Então, mas também, olha só quem é o pai e a mãe, olha como que eles agem. Você já viu como que a mãe e o pai vêm vestidos? Você já viu o que eles falam para o filho? Você já viu como, né? Então, tudo isso, né? Tem que ser visto, tem que ser trabalhado pelo educador e tem que ser considerado a história individual, né, de cada um. Daí eu coloco aqui uma questão, né, se o educador tem contato com a família, se ele participa dos momentos de visita. Puxa, Carla, mas isso é importante? Para que o educador precisa estar no momento de visita, né? Sei lá, a gente faz um almoço com as famílias no abrigo e depois as famílias vêm conversar com os técnicos, não com os educadores. Sim, é fundamental o trabalho do educador, o educador estar junto, né? Por que tem que estar junto? Para entender melhor qual é essa realidade familiar, né? Para entender melhor quais são os valores, os princípios, como que essa família funciona, né? Outra questão que eu vou colocando, né? O educador participa das visitas domiciliares. Tudo isso, gente, que eu estou trazendo, né, tem a ver também com o projeto político-pedagógico de cada instituição. Então, tem casas de acolhimento, tem SAICAS que falam, não, as visitas domiciliares, elas não têm que ser feitas pelos educadores, elas têm que ser feitas pelos técnicos, né? Mas algumas casas trabalham diferente, né? O educador participa das visitas, muitas vezes o educador leva, né, a criança e adolescente no dia da visita para, né, com aquela família, conversa, deixa a criança ou adolescente ver se está tudo bem, conversa sobre os conflitos. Então, o educador, ele é fundamental, né, em todos os aspectos educacionais, de acompanhamento, né, de participação dessa criança e desse adolescente. Como agir, né? Então, eu coloquei aqui, como que a gente age, né, numa situação delicada, né? Como eu, enquanto educador, né, quando eu me deparo com uma situação delicada, como que eu devo lidar, né? Eu tenho... Quem são os meus pares, né, dentro do abrigo? Eu tenho apoio? Eu posso conversar com outros educadores, né? Eu posso conversar com a equipe técnica? Eu tenho acesso à coordenação, né? Até onde que vão minhas possibilidades, meus limites, né? Por que eu trago essa questão, né? Muitas vezes a gente se depara com situações, né, que a gente não sabe muito bem como lidar, né? Na apresentação da Camila, ela fala, certo ponto, né, da erotização precoce, né? E aí, quando ela estava falando, eu pensei num caso, assim, de uma
uma criança, né, que certa vez eu acompanhei, que ela tinha um apadrinhamento e que foram feitas as visitas e que foi feito todo aquele, né, processo pedindo autorização judicial para as visitas, tal. E era uma menina de 5 anos de idade, né, e que começou a ser apadrinhada, então, por uma família que tinha uma perspectiva aí, né, de assumir a guarda dessa criança, né, a gente ia ver como é que aconteciam as visitas, como as coisas se desenrolavam, né, e a partir disso começar a fazer um trabalho junto com o judiciário para um processo de adoção, né, uma vez que os pais não tinham perdido o pátrio poder, tal. E aí, o que começou a acontecer? Essa criança, de repente, começou a aparecer super erotizada, né? Então, mostrando os genitais para os amigos, ficando em posições extremamente erotizadas, coisa que ela não fazia antes dela começar com esse processo de ir para a casa dos padrinhos, né? Então, eu trouxe essa situação para a gente pensar, bom, numa situação dessa, o que eu faço, né? Como que eu ajo, né? Com quem eu falo? Eu sou educadora, eu estou lá no dia a dia, eu estou vendo o que está acontecendo, né? De repente, essa menina, à noite, no plantão noturno, começa a ter um comportamento muito diferente, ela começa a querer se apresentar de um modo diferente. E aí, eu vou o quê? Eu vou lá, dou uma bronca, eu converso, eu avalio junto à equipe. Então, por exemplo, eu trouxe esse caso porque foi um caso onde, tipo, bom, vamos suspender essas visitas, né? Alguma coisa aconteceu lá, naquele contexto, está acontecendo, né? Que teve um impacto sobre essa criança e esse adolescente, né? Então, assim, tem questões que a gente não tem condição de resolver, né, sozinhos, né? A gente podia falar, para com isso, né? Ter uma ação mais repressora, né? Mas assim, como é importante a gente ter um trabalho muito alinhado com a nossa equipe. Mas nem sempre a gente tem um espaço para que isso aconteça, né? Então, querendo trazer aqui a importância da gente sempre poder propor, né, enquanto educador, enquanto trabalhador, né, de ter reuniões, ter espaços de conversa, ter espaços de troca, ter espaços de interlocução. A gente também precisa se sentir seguro com a equipe que a gente desenvolve o nosso trabalho, para poder trazer algumas questões delicadas. Vamos para o próximo? Então, é exatamente isso, né, que eu já comecei a falar, né? Como que a gente age frente a uma situação, por exemplo, também já aconteceu, né, também de eu ouvir muitos relatos onde alguém, ou o menino, a menina, se apaixona, né, pelo educador, pela educadora, e às vezes a pessoa nem percebe, e aí pega o WhatsApp do educador e da educadora, começa a mandar fotos, né? Começa a mandar nudes, começa... O que eu faço, né? E muitas vezes aí o educador fica com muito receio, né? Bom, se eu falar para o meu colega, se eu falar para alguém, vão achar que eu estimulei isso de certa forma, isso pode dar uma justa causa, isso pode, né? Como que eu vou trabalhar essas questões, né? Eu vou trabalhar de forma o quê? Repressiva, né? Disciplinar, porque eu acho que muitas vezes, né? Aquele filme que a Camila passa, né? Aquele videozinho onde ela vai falando sobre todo o desenvolvimento aí da puberdade, né, para a adolescência, né, como ela disse, né, quando a gente assiste, assim, é de perder o fôlego, né, porque são tantas transformações, né, são tantas mudanças no corpo, são tantas mudanças psíquicas, né, como a criança e adolescente, ela começa a enxergar o mundo de outra forma, como os pais começam a ter outro sentido na vida delas, né? Como a relação com os adultos, com as figuras de autoridade, né?
que o adolescente precisa questionar, ele precisa, né, claro, ele está num lugar onde tem regras, onde tem limites, mas ele precisa poder, né, trazer as questões que angustiam, as raivas, as inconformidades, ele precisa entender a história dele e ele precisa, inclusive, poder desenvolver, né, a sexualidade dele de uma forma tranquila, né? E como a gente, enquanto profissional, entende isso, né? Como que a gente entende quando eles ficam, né, nesse desajeito com o corpo transformado, quando as meninas começam a querer vestir um short muito curto, um top assim ou assado, quando os meninos começam a olhar as meninas de forma diferente, né? Como agir, né? O que a gente tem observado é que geralmente os SAICAS, né, e as casas de acolhimento, eles agem de uma forma repressiva, disciplinar, né? Castigando, colocando, não castigos, né, mas tipo assim, impossibilidades. Olha, isso não pode, aqui não. Se você continuar assim, você vai ter que sair daqui, né? Ainda existe, infelizmente, uma fala, bom, enquanto eles são crianças, está tudo ótimo, mas a hora que eles se tornam adolescentes é um inferno, né? Inclusive, muitos lugares, né, muitos SAICAS têm uma prática de quando o garoto, a garota vai se tornando adolescente, eles fazem uma transferência para um outro lugar, porque começam esses problemas, né? Começam a borbulhar uma série de questões, né? E daí, como agir, né? Então, eu pus aqui, quando a gente tem uma prática criminalizadora, né? O que é isso? Uma menina começa a namorar outra menina, ou o menino começa à noite, quando o educador está dormindo um sono profundo, não está vendo, o menino vai para o quarto das meninas, tem uma relação. E aí, como é que faz? Então, não, eu vou fazer um boletim de ocorrência, eu vou, né, tipo, se é maior de 16 anos, isso eu não vou admitir aqui dentro. Por quê, né? Porque, assim, existe uma responsabilidade legal, né, sobre as pessoas, né, questão sobre os cuidados do abrigo, né? Mas como que a gente vai conduzindo e qual o reflexo das nossas ações para o futuro dessa criança, desse adolescente, né? Como que ele vai entendendo, né, por exemplo, o sexo, né? Como que isso vai ser trabalhado, né? Não pode ir em baile, não pode, né? Imagina, vai para casa dos pais e vai no baile funk, né? Já pensou se volta grávida? Já pensou se, né? Então, assim, não vai mais para casa dos pais, né? Como que a gente vai trabalhando essas questões, né? Com silenciamento, né? Então, assim, é tudo proibido, nada pode ser dito, né? As coisas não podem aparecer. Às vezes, o adolescente confia, né, num educador, confia num técnico, acaba contando algo que é um segredo, algo que é visto de uma forma proibida, então e aí, como que isso é tratado, né? Qual o tipo de troca com a equipe, com a família, né? Como que a gente inclui a família nessas conversas, né? Será que para aquela família tudo bem o filho ir num baile funk? Tem algum problema? Faz parte da cultura daquela família? Como que a gente vai cuidar, né, dessa criança, desse adolescente, se, por exemplo, eu estou num site onde isso não é permitido, e quando vai na casa da família ou na casa de um primo, isso acontece, né? E daí eles voltam contando as experiências que eles tiveram, e aí fica aquele alvoroço, né? E aí, o que a gente faz, né? Qual é a abordagem que a gente escolhe? Qual é a abordagem que
que aquela casa tem, né? Eu pus aqui como é tratada a diferença de gênero, como é tratada a masturbação, né? Uma questão que é muito complexa, porque dentro de um saica de uma casa-abrigo não existe muita privacidade, né? A gente vai vendo, né, os banheiros são compartilhados, às vezes, né, tem casas que não, que o banheiro das meninas, as meninas tomam banho sozinhas, não tem uma divisória com vários, né, vários chuveiros, mas às vezes não, né? Muitas vezes o educador fica lá atrás da porta, oh, vamos aí, vamos rápido, né? Às vezes um momento que o menino tem para se masturbar, para, né, dele conhecer o corpo dele não pode, né? A gente conversa assim sobre as DSTs, a gente conversa sobre contracepção, né? Como que um menino não vão ficar, né? Não vão engravidar? Como é que isso é tratado? Né? As relações amorosas, as relações sexuais, né? Como que isso é cuidado no lugar que a gente trabalha, né? Porque muitas vezes a gente trabalha como se aquela criança, aquele adolescente fosse daquela casa, como se ele pertencesse à cultura daquele lugar, né? Mas na verdade ele está lá por um tempo provisório, né? Ele não participa lá, é um tempo de vida que ele está passando, né? Depois, quando ele fizer 18 anos, ou às vezes quando ele for desabrigado. Então, acho que são questões que a gente vai se deparando, né, na nossa prática profissional, que são verdadeiros abacaxis, né? Muitas vezes, né, que eu percebo durante aí o período de pandemia, né, eu trabalhei numa região aí de São Paulo, com parceria com o CRES, onde a gente fazia grupos com adolescentes, né, de 12 a 18 anos, para discutir um pouco as questões deles dentro das casas-abrigo e como que eles se sentiam, né? Vez ou outra aparecia uma menina no grupo que estava grávida, eles traziam muitas angústias, né? Porque eu acho que assim como o videozinho passou lá um período histórico, a gente tem vivido um período histórico muito importante, né? A gente passou aí 1 ano e meio, 2 anos, né? Com essas crianças, esses adolescentes praticamente confinados, né? O meio social que eles têm um acesso, que é a escola, né? Eles não podiam ir para a escola, né? Eles vivem muitas coisas na escola, né? A relação entre os pares, essa questão toda da sexualidade, dos toques, né, que a Camila foi trazendo, né, até os 10, 11 anos, como eles começam a se tocar, a puxar a alça do sutiã do outro, a baixar a calça da outra, a fazer uma brincadeirinha mais maliciosa, eles vão se conhecendo, né, e a gente fala muito, né, que foi um período de muita violência doméstica, de muita violência dentro das casas, das famílias, mas dentro dos abrigos também. Por quê? O que aconteceu, né? Não tem espaço de privacidade, não tem muitas vezes um espaço de conversa, de interlocução, onde essas questões podem aparecer e onde essas questões podem ser tratadas de uma forma humanizada, porque às vezes a impressão que eu tenho, né, sim, assim, falando com muita honestidade, assim, com vocês, é como se a criança ou o adolescente de abrigo, ele fosse um ser diferente. E ele tem que ter ele tem exigido um rigor, é exigido uma conduta que é praticamente impossível de ser posta em prática por um sujeito saudável, né? Porque, assim, se o sujeito adolesce, ele questiona, não, ele não pode questionar. Se o sujeito adolesce, ele começa a querer exercer a sua sexualidade de forma mais ativa, se ele quer ir para o sexo, de fato, não pode. Se ele começa a questionar um pouco, se ele começa, bom, eu me reconheço como
alguém que tem gênero fluido, sei lá, eu não me identifico nem como uma mulher, nem como homem, eu não quero mais ser chamada de Carla, eu quero ser chamada de Vênus, porque Vênus não tem gênero. Que você tá louca? Você tá louca, Carla? Não, que é isso? Esse é o fim do mundo. Então, eu acho que, assim, a gente precisa, o educador, né, eu acho que o Instituto Fazendo História, eu admiro essa responsabilidade que eles têm, esse comprometimento que eles têm com os profissionais, né, que estão aí nos abrigos, no sentido de vamos conversar, vamos atualizar, vamos pensar as questões, vamos abrir para um pensamento crítico, onde a gente possa pensar a nossa realidade de trabalho e construir esse trabalho. A gente precisa entender que nós somos também independente, né? Eu acho que é isso que a gente fala, às vezes a gente fala, todos nós somos educadores, que lindo. Mas na prática é isso que acontece, na prática o técnico é educador, o educador, o coordenador é educador no sentido de que a gente se permite ser tocado, né, por aquilo que se apresenta e a gente revê um pouco a nossa posição, né, enquanto sujeito, enquanto regra, enquanto princípio, enquanto aquilo que eu vou, né, permitir ou não. O que eu tenho experimentado, né, quando eu falo um pouco desse, eu já vou encerrar, tá? Desse trabalho aí com grupos de adolescentes, escutando os adolescentes, escutando as crianças, né, que nas instituições onde existe a possibilidade de diálogo, de rever, de pensar, né, de pensar como um adolescente, bom, eu quero ir num show, ok. Não, então você vai no show com o educador, que adolescente quer ir num show, onde tem um monte de moçada, onde todo mundo tá lá, tipo, brincando, se beijando com o educador. É a mesma coisa que com a mãe e com o pai. E aí, mas eu vou deixar ele sozinho? E se acontecer alguma coisa? Então, assim, como conciliar, né, as regras, essa questão que a gente também vai ser cobrado do judiciário caso aconteça alguma coisa, a gente tem uma responsabilidade com o desenvolvimento, respeitando o desenvolvimento de cada criança, cada adolescente, né? Como fazer isso? Eu acho que ainda é um grande desafio, eu enxergo isso ainda até, né? Eu acho que o vídeo aparece, assim, das práticas repressoras, da gente dizendo que cada um tem que fazer, bom, você é menina, você tem que trabalhar com isso, você é menino, até hoje isso existe. Você vai mexer com o cabelo, porque você é menina, eu vou te oferecer esse curso, né? Não, se não quer, pronto, tá vendo? Essa menina não quer saber de nada, né? Tá nem aí, não se preocupa, não liga. Não é verdade. Às vezes ela não tem aquela aptidão, às vezes ela não tem a ver com ela não se sente segura de desenvolver aquela prática. Então eu queria pôr a última pranchinha para encerrar, é possível, Tati? Do Paulo Freire, né? Que eu acho que ele fala, né, que o educador se torna verdadeiramente intelectual quando ele se permite ser tocado no seu nível mais profundo, íntimo e intelectual, no qual permite que seus valores sejam rediscutidos. Assim, o educador deve estar aberto a aprender com o educando, não só no nível intelectual. E é isso, né, gente? A gente tem que estar aberto para a gente aprender, para a gente ser tocado, para a gente se rever, né? Eu acho que o trabalho do educador, o trabalho do profissional que está dentro desse tipo de instituição, ele precisa ser tocado. Não tem jeito, senão a gente não vai conseguir atingir o sujeito, a gente não vai conseguir dar condições para a gente desenvolver um trabalho onde sejam pessoas com uma formação intelectual, uma formação emocional, né, capazes de enfrentar o mundo, né. Então é isso, eu agradeço, né, eu espero que eu gosto muito das perguntas porque acho que eu aprendo com vocês também e vou, né, a gente vai revendo a nossa prática. Obrigada, gente.